Boa noite. Ele é o principal líder e um dos fundadores do maior movimento social do país, o MST, considerado o grande ideólogo do movimento, que hoje rediscute suas bandeiras e reivindicações. Amigo próximo do presidente Lula, ele vem se tornando também um dos principais críticos do atual governo. O convidado do Canal Livre de hoje é um dos coordenadores nacionais do MST, João Pedro Stedley. Em pauta, a estrutura agrária do país, os conflitos pela terra, a situação no campo hoje, as ações do MST, suas contradições. Bom, para entrevistar o João Pedro Stedley, estão comigo aqui na mesa os jornalistas Fernando Mitre, Antônio Teles e Marcelo Parada. Antes, porém, um pequeno quadro do MST e de suas contestadas ou discutíveis formas de atuação. Cerca de 150 ações por todo o país. Mais de 40 agências bancárias e prédios públicos invadidos. Esse é o balanço do chamado Abril Vermelho do MST em 2008, quando o movimento lembra a morte de 19 trabalhadores rurais em Eldorado dos Carajás, no Pará, há 12 anos. Garimpeiros ligados ao movimento invadiram e bloquearam a estrada de ferro Carajás da mineradora Vale em Paraupebas, no Pará. A ferrovia permaneceu fechada durante 8 horas. Em nota, a mineradora responsabilizou o movimento pelo que chamou de um dia de crimes e terror no Pará. No mesmo dia, os sem terra invadiram 11 praças de pedágio no Paraná e liberaram as cancelas aos motoristas. As empresas que administram os pedágios alegam um prejuízo de R$500 mil. Em junho de 2006, uma das ações mais violentas. Cerca de 500 pessoas ligadas ao MLST, grupo dissidente do MST, transformaram a Câmara dos Deputados em uma praça de guerra. Nem mesmo os seguranças foram poupados. No total, 26 pessoas saíram feridas, uma delas em estado grave. Também em 2006, integrantes da Via Campesina invadiram e destruíram o laboratório da Aracruz Celulose, no Rio Grande do Sul. 37 pessoas foram indiciadas pela invasão. De acordo com a Aracruz, os prejuízos chegaram a $400 mil. Maior movimento social do país, o MST mobiliza hoje mais de 1 milhão de pessoas e mantém cerca de 150 mil famílias acampadas em 24 estados brasileiros. Historicamente ligado ao Partido dos Trabalhadores, o movimento vive um momento de rediscussão de suas bandeiras e faz uma dura crítica à atual política agrária do governo. Stedley, no campo e na cidade, o MST, além das propriedades rurais, ele invade instalações industriais, repartições públicas, laboratórios, campos experimentais, bloqueia ferrovias, bloqueia rodovias. Isso não estaria, digamos assim, subtraindo respeito público e prestígio político do movimento e da própria causa da reforma agrária? Bom, primeiro... Dá para avaliar isso? Nós nunca fizemos nossas ações medindo ibope na opinião pública. Todas as nossas ações são decididas pelas populações locais em função das necessidades que temos de pressionar o governo ou as empresas para resolver problemas concretos. Se ofício, carta, reunião e assembleia já tivesse resolvido, nós não precisava ficar ocupando prédio público, ocupando estrada. Ou seja, nós só nos mobilizamos como um ato democrático que os trabalhadores têm direito de se mobilizar para pressionar as autoridades a aplicar a lei. Talvez o MST, a maior contradição do MST é essa, que nós nos mobilizamos para pedir para o governo aplicar a lei em nosso favor. Porque nesse país a lei só é aplicada a favor dos poderosos. Mas, Stedley, qual é o sentido de invadir e destruir o laboratório da Aracruz? Qual é o sentido específico disso? Te agradeço a pergunta. A Aracruz comprou 300 mil hectares no Rio Grande do Sul, está implantando eucalipto sem licença ambiental. A FEPAM foi manipulada pela governadora Ieda Cruz, que, aliás, recebeu 500 mil da Aracruz na sua campanha, então agora está devendo favores. Manipulou... Legalmente ou... Legalmente. Ou ilegalmente? Não, legalmente. Os 500 mil reais. Por fora não sei. Os 500 mil está lá na página do Tribunal Superior Eleitoral. Por isso que é a minha fonte. Por fora, só Deus sabe.
né? Porque inclusive deputados do PT receberam papel da Aracruz lá no Rio Grande do Sul para a campanha. Então a Aracruz está acostumada a cooptar, a manipular. Então, sem licença ambiental, eles estavam implantando eucalipto num bioma que exige cuidado, segundo os ambientalistas e os técnicos da própria FEPAM. Mas, doutor Estevão... Então nós decidimos, como uma forma de chamar a atenção da opinião pública, ocupar o canteiro de mudas e destruir as mudas. Lá não tinha nada de laboratório, lá não tinha nada de pesquisa. Lá tinha um microscópio que uma funcionária com 2º grau foi transformada em cientista, ficava analisando se as mudas tinham fungo ou não. Isso que aconteceu. E graças a essa ação das mulheres, embora nos custou processos judiciais, inclusive eu estou respondendo, é que a opinião pública do Rio Grande, e vocês estão me fazendo essa pergunta, para denunciar o que significa o monocultivo do eucalipto lá no Rio Grande do Sul, que vai causar um desastre ambiental tremendo, porque todo mundo sabe que as fábricas de celulose que estavam lá na região nórdica, Suécia, Finlândia, Noruega, Espanha, estão se transferindo tudo para o sul, Rio Grande do Sul, sul da Bahia, até o Uruguai, em busca do aquífero Guarani, que no subsolo há a maior reserva de água doce do mundo. E o eucalipto precisa de sol e água, que é o máximo de lucro que pode dar. Então estão transferindo suas fábricas poluidoras, que a Europa não quer mais, para deixar o passivo da poluição para nós. E vão exportar 97% do que produz. Mas olha, teve esse caso da Aracruz, mas já teve no passado o caso da Monsanto também. Agora, o ponto... A Monsanto, te explico. A Monsanto estava reproduzindo semente transgênica lá na área de Nometoc, e eu estive lá com o Bové, sem licença da CTN-Bio. Nós fomos lá, ocupamos, destruímos a soja e dissemos para a CTN-Bio. Vocês sabiam que eles estão produzindo soja transgênica? Isso é legal ou legítimo? Mas olha só, Stedley, o meu ponto é o seguinte. Não existe uma certa arrogância sua, uma vez que você, ou o senhor, ao adotar essa postura, desconhece o Ministério Público, a polícia. Quer dizer, se eu verifico uma coisa errada, eu vou lá e invado a casa, tomo a providência que eu acho correta? Essa é a postura do MST? Te agradeço a pergunta. No caso de Nometoc, da Monsanto, nós tínhamos avisado o Ministério Público. Havia um processo. No caso da Singenta do Paraná, não só nós avisamos o Ministério Público, como tinha uma multa do IBAMA de 500 mil, que até hoje a Singenta não pagou, porque ela estava reproduzindo milho transgênico a 800 metros da Floresta Nacional de Iguaçu, que era proibido por lei. O IBAMA deu a multa e ninguém tomou providência. Só veio à tona quando nós ocupamos. Mas então, o senhor acha... é assim nesse país. Dá licença, senhor... Pois não. João Pedro Sérgio, o senhor acha que o senhor tem um direito de dar uma resposta apenas do seu ponto de vista, aquilo que o senhor considera errado? Quer dizer, um MST, ele acha que é legal, ele não gosta de uma determinada atitude que está sendo feito, bem ou mal, com a aprovação dos órgãos de poder, aí o MST não concorda, vai lá e ataca esse órgão aí. A posição deve ser essa. Por exemplo, se alguém roubar o seu carro, o senhor acha que o senhor deve espancar essa pessoa no momento que encontre com ela? Em primeiro lugar, como eu disse antes, todas as ações que nós fizemos é porque as empresas estão infringindo a lei. Só que como elas são poderosas, elas cooptam, às vezes, até o Poder Judiciário, cooptam as autoridades e fazem do seu jeito. Agora, todas as vezes que elas infringem a lei e infringem os direitos do povo brasileiro, que é isso que elas estão fazendo, o MST e outros movimentos sociais, porque nós estamos sozinhos, não é que nós temos o direito de nos insurgir, nós temos o dever. Porque se nós não fizermos isso, ninguém mais faz. Vou dar um outro exemplo aí, apareceu na reportagem que nós abrimos o pedágio. Um juiz no Paraná deu na sentença deles: as empresas de pedágio no Paraná só não têm um lucro maior do que tráfico de cocaína.